Minhas queridas, meus prezados, que nos ouvem em várias localidades do mundo, o meu abraço. Minhas queridas, meus prezados, companheiros de jornada, direto para aqueles que precisam da fonte para informar como notícia. Então a fonte é esta: Gabinete da Presidência da República Federativa do Brasil. Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, presidente constituinte do Brasil. E nessa investidura somam-se as investiduras de chefe de Estado, magistrado supremo e comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. É claro que o povo brasileiro, como mega potência do mundo, não colocaria nesse cargo um analfabeto. Não que os analfabetos não sejam merecedores de veneração, porque às vezes são muito mais sábios do que os doutores todos reunidos. E isto me leva à reflexão na história de onde surgiu o acervo de conhecimento que a humanidade armazenou. Qual foi o primeiro a se propor a ensinar o seu semelhante? É onde ele aprendeu mais. Então, é por isso que o governo constituinte do Brasil tem como primeira tarefa o Programa Governamental Brasileiro de Ressurreição Intelectual da Nação. Isto quer dizer, se estamos com um acervo de conhecimento, ciência e tecnologia que não foi capaz de evitar a queda absoluta da humanidade toda por uma mentira inventada pelo Partido Comunista Chinês, ao qual se agregaram o fascismo italiano, o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, Bill Gates, Fundação Jorge Soros, Rothschild, FMI, ONU, OMS, Fundação Rockefeller, Jorge Soros, Rothschild, Casa de Windsor, Jeff Bezos, Bernard Arnold, Mark Zuckerman, Amancio Ortega, Larry Page, George, Facebook, Amazon, Apple, Twitter, Yahoo, WhatsApp, Huawei, WeChat, TikTok, Samsung e por aí afora. 45 personagens do reino do diabo na terra, ora em grau de predomínio da besta. Mas quem sou eu, mesmo sendo o chefe de Estado
e o magistrado supremo da quinta maior nação do mundo em número de pessoas, mas a segunda em QI, e hoje despontando em sua soberania de megapotência do mundo, com espaço geográfico para abrigar mais 800 milhões de brasileiros, água potável para sustentar a humanidade toda pelos próximos 5.000 anos, sem preocupação de escassez, gás carbono para ainda desperdiçar do jeito que quisermos, e um lastro de emissão de 1 quatrilhão e 200 trilhões de dólares. E quero adiantar que nessa parte eu estou mentindo, porque é uma questão que envolve diretamente a segurança nacional e a própria segurança da humanidade. Então não se pode ser verdadeiro. Esse volume de riqueza, ele é a terceira camada abaixo da riqueza que vai lastrear o sistema monetário Amazonas. Então, a terceira camada embaixo, tem mais uma em cima, mais outra em cima é a de lastro. Por isso é que os engenheiros de finanças, monetaristas, entre os quais eu me incluo, garantimos que o sistema financeiro que o Brasil vai empreender no mundo todo, dentro de pouquinho tempo, pode suportar o dia em que o governo brasileiro anunciar a chegada do DIN às distribuidoras no Brasil e no mundo, a pessoa que comprar títulos em DIN, é claro, as bolsas vão continuar operando, vamos dizer que compre um título de 1 milhão em DIN, daqui 50.000 anos, aquele título estará valendo 1 milhão de DINs. Mas com o que a pessoa compra agora, com 1 milhão de DINs, daqui 50.000 anos ela também estará comprando com 1 milhão de DINs. Então chegou o tempo de se guardar dinheiro embaixo do colchão, como foi no tempo do mil-réis brasileiro. Meu avô guardava o mil-réis, que era lastreado em ouro, embaixo do colchão. Vendia muito boi e não tinha o que fazer do dinheiro. Meu pai também fazia a mesma coisa. Só que eu não botava embaixo do colchão, botava no canto das botas. Era aquelas botas, a gente chamava bota de fazer cocô de pé, porque ela vinha um pouco para cima do joelho, então não dava para dobrar a perna. Então se dizia bota de fazer cocô de pé. Ele às vezes enchia o cano da bota de dinheiro. A gente não sabia o que fazer com ele. Meu irmão, o Júnior, contou uma vez pro pai, que naquele tempo não tinha escola,
Aí os fazendeiros arrumavam um professor para ensinar os filhos e os filhos dos empregados, tudo em casa. E ele arrumou o seu Sebastião. Eu aprendi a ler com o seu Sebastião. Eu tinha, acho que 3 anos, 4 anos por ali. Aí meu irmão demorava muito para aprender a leitura e eu subia na cadeira atrás dele, assim, enquanto ele lia, eu aprendia também. E aprendia muito mais rápido que ele. Depois daí eu lia os documentos para meu pai. Meu pai era muito preguiçoso para ler. E tinha de botar óculos, então ele chamava eu para ler os documentos. E me proibia de contar para os outros que eu sabia ler. Era assim a vida da estrebaria de onde eu saí. E aí um dia o Junho contou para o pai uma façanha dele na escola. Era uma varanda do galpão, não. Pai, hoje o professor Sebastião perguntou para mim, perguntou para os outros lá. Os outros não souberam dizer do jeito que ele queria. Aí ele perguntou para mim, Júnior, para que serve o dinheiro? Daí, pai, eu pensei um pouco e disse para ele, bem, o dinheiro serve para a mamãe ir lá no Passo Fundo comprar o brinco para a gente fazer a bombacha, para mandar fazer a bota lá na sapataria do Fuca, para comprar os arrames do cavalo. E o que sabe, o papai bota no cano da bota lá. Aí os ratos entram lá no cano da bota, faz ninho do dinheiro, daí papai quando vai calçar aquela bota, você tá com os ratinhos dentro, ele tira os ratinhos tudo de dentro da bota, despeja o dinheiro que o rato picou lá na janela, e daí calça a bota. E é para isso que serve o dinheiro. E o seu Sebastião respondeu para mim, bravo, Junho, bravo, você é uma sumidade. E ele saiu dali já pensando que era doutor. Essa é a estrebaria de onde eu venho. Será que a estrebaria de Jesus era diferente? Eu acho que era um pouco pior, porque diz a história que nos informa sobre ele, que ele foi visitado por 3 reis, os mais sábios e os mais ricos daquele momento que ele nasceu. Os 3 magos do Oriente, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu acho que é isso. Me deu na cabeça agora que é, e eu quase nunca erro. Sadraque, Mesaque e Abednego. O Abednego, coisa assim. Eles foram seguindo a estrela, hoje chama a Estrela de Belém. Apareceu para eles, sinal que Gabriel, quando anunciou a eles que o Messias que os judeus esperavam e que eles cultuavam também na astronomia, eles eram astrônomos, e apareceram, estava aqueles dias. E o sinal para eles irem visitá-lo era uma estrela que apareceu no céu lá, que eles conheciam bem. Mas o anúncio é o seguinte, os judeus esperavam o Messias, mas os magos, os astrônomos lá, eles imploravam por um contato com Deus. Aquela rezaiada deles, até hoje, era pedindo uma audiência com Deus. E aí Deus mandou Gabriel dizer para eles que de tanto importunagem, dia e noite, era uma reza para lá, outra reza para cá, ele não podia tratar das outras coisas só despachando reza. Então, que esperasse que ele vinha dar uma audiência para aqueles 3 magos que eram muito estimados, o mundo inteiro cria neles. E o sinal era aquele.
E aí eles foram seguindo a estrela, mas tinham certeza, quando a estrela se encaminhou para Jerusalém, eles tinham certeza que eles iam encontrar Deus no palácio de Herodes. Chegaram cedinho lá, Herodes, que a estrela desapareceu quando clareou o dia. Contaram a história. Herodes só não chamou eles de maluco porque eles eram conhecidos no mundo inteiro, podiam ser malucos. Mas informou eles, olha, aqui não, nem sabemos nada sobre esse rei que está nascendo aí para vocês. E aí eles saíram de Jerusalém para voltar para o reino deles. Mas no sair do portão de Jerusalém para fora, a estrela apareceu de novo. E eles seguiram, e foram seguindo. De Jerusalém a Belém, parece que 170 quilômetros, era longe para fazer de camelo. Mas afinal de contas chegaram. Mas quando avistaram a cidade de Belém, já ficaram tudo alegres, daqui a pouco estamos nos entrevistando com Deus. A estrela para em cima de uma estrebaria. Esperava, a estrela não saía dali. Um desceu do camelo e foi ver o que tinha lá dentro daquela estrebaria. Tava um casal ali, de mendigos, um bebê numa cocheira, pelado. E os animais bafejando em cima dele para esquentar. Ele veio e deu o recado para os outros. Eles olhavam, a estrela estava ali, não saía dali. Foram ver. Aí, de fato, era uma criança. O casal não negou que era filho deles. Então, eles, naquela época, as viagens longe assim, então eles carregavam incenso e mirra. Era o dinheiro que eles tinham para ir trocando por coisas que eles precisavam. A mirra era o perfume que eles usavam, não tinha como tomar banho, então, de tempo em tempo, perfumava tudo o corpo. Pegaram tudo aquilo e deram para o casal, porque acharam a criança extremamente linda, muito viva, e voltaram decepcionados para os reinos deles. Nunca mais falaram nada sobre Deus, sobre nada. A decepção foi total. Nem olharam mais para o céu. Quando é que Deus marcar uma audiência com os 3 magos do Oriente? Não tinham apenas embalagem, eles tinham conteúdo também. Se não tivessem conteúdo, não tinham movido Deus a uma audiência. Então não é que eles fossem arrogantes, mas eles estavam dentro daquilo que eles eram. Eram o máximo aqui entre os terráqueos. E aí Deus fazer uma fiasqueira daquelas com eles, mandar eles seguirem uma estrela para eles chegarem numa estrebaria onde estava casal de mendigo, um bebê recém-nascido, uma cocheira, no meio dos animais. Dali então, Deus teve de fugir para o Egito, que Herodes, distraído pelos magos, os magos não foram nem contar para Herodes, iam contar para Herodes uma coisa daquela, Herodes ia morrer de dar risada em cima deles, eles foram direto para casa. Mas Herodes se sentiu traído. Eles encontraram o rei e fizeram algum cambalacho lá e não vão me contar agora. Mandou matar todas as crianças de 2 anos para menos. Foi aquele Tedel em Belém. Depois de muito tempo descobriram que havia uma profecia sobre isso. O terror em Belém. É o que Deus aprontou na sua brincadeira, a matança dos bebês. Quantos centenas ou quantos milhares? Jesus nunca falou nisso. Será que ele se envergonhava disso aí? Ou
Não. Porque as mesmas profecias diziam: carregou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ele falou assim, falou com o seu sangue, com o seu sacrifício na cruz. Talvez fosse por essas criancinhas que ele tivesse se calado na frente de Pilatos. Então, por isso eu não me constranjo quando eu falo na mesma origem. E mesma origem porque José e Maria não eram mendigos como os reis supunham. Eram super ricos. Maria era descendente direta do rei Davi. E José também era engenheiro e muito rico. O que aconteceu é que ele era simples. A mulher grávida, num burrinho, chegando em Belém, que os romanos tinham escolhido para sediar os recenseadores. Já imaginou como os recenseadores estavam bem vestidos? E a respeitabilidade que eles exigiam. É claro que as hospedarias não iam receber aquele sujeito, mesmo ele mostrando que ele tinha dinheiro para comprar hospedaria com tudo que tivesse lá dentro, mas ele não tinha embalagem, então o conteúdo dele se tornaria desprezível para as hospedarias de Belém receberem os nobres soberanos, os mitos, os astros de Roma. Ele tinha de estar no padrão. E ele não estava. Fazendo quase 200 quilômetros, que dava a distância de Belém até, de Nazaré até Belém. Imagina o estado que ele e Maria estavam. E aí, o único lugar que sobrou para Maria dar à luz foi numa estrebaria. A mais próxima que ele encontrou, entrou lá dentro, os bichos aceitaram e ali Maria não aguentou mais, deu à luz. Nisso nós somos parecidos. Eu também, descendente de judeu, da mesma família de Jesus, da tribo de Judá. Ele, do ramo nobre de Judá, onde surgiram os reis de Israel. E eu, do ramo dos vida torta de Judá, os leões de Israel, os saracenos do deserto. Ou seja, ele, do ramo da espiritualidade, daqueles que tinham comunicação direta com Deus. Eu, daqueles que, sem desacreditar, mas operavam Deus na vida pela sua própria força, pela sua própria energia, sua própria inteligência, e não temiam nada. Os saracenos do deserto, os leões de Israel. O meu pai, quando falava nisso, até mudava de cor. Ele morreu com uma bala que se alojou
5 centímetros longe do coração dele, na defesa do amado Rio Grande, numa das revoluções que saiu lá. Mas ele se orgulhava quando mostrava o buraco da bala que pegou no ombro esquerdo dele e foi parar 5 centímetros longe do coração. Assim são os leões de Israel. Parece que é o ramo que Deus disse: vocês não estão para morrer na cruz. Vocês estão para vingar o sangue que derrama da cruz. Talvez seja isso. Porque desde que nasci até hoje, não consegui encontrar a porta que me tirasse do teatro terrível das guerras. Não guerra de matar, porque me descobriram que seria um guerreiro de inteligência. Então, na guerra da inteligência, que não se mata, mas a gente vê o inimigo morrer por si. A gente não passa por cima do inimigo, mas a gente vê ele se auto-extinguir, limpando o caminho. Foi assim que acabamos com a cortina de ferro. Foi assim que acabamos com a Guerra Fria. Foi assim que acabamos com a União Soviética. Acabamos com todas as ditaduras do mundo. Contivemos o terrorismo no seu nascedouro. E restou apenas o que o fim daquele movimento da gestação espiritual da humanidade gerou. O banditismo transnacional organizado, em várias formas. O narcotráfico, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, principalmente de mulheres e crianças para prostituição, tráfico de pessoas para escravidão e o pior de todos os crimes. Dessas pessoas que eu citei aqui, repito, Fundação Jorge Soros, Fundação Rothschild, FMI, Fundo Monetário Internacional, é uma organização de bandidos, porque se não fosse, como é que esta bandidagem toda aqui dominou o mundo pela prática da moeda fictícia? Então é porque as organizações internacionais que foram inventadas, me desculpe o povo americano, mas por eles lá, são a base dessa organização. O roubo, a desumanidade extrema, diante de cujo espetáculo que coube a nós viver agora, as pessoas que têm um pouquinho de dignidade.
que ainda lhes sobra um pouquinho de espiritualidade, não se sentem bem aqui neste planetinha. Em 9 bilhões, aliás, 7 bilhões e 900 milhões de pessoas que dizem as estatísticas existem na Terra, 3 bilhões e 700 milhões a própria OMS diz. O sistema econômico da humanidade não tem como acudir essa população. Estão fadadas à morte por miséria. Ou seja, constitui um excedente na procriação humana. Isso já responde tudo o coronavírus. Por que o coronavírus? Mas aí, para que serve o acervo de conhecimento que a humanidade armazenou? Para que serve os teus apelidos de doutor? Se nem medicina, que não precisa aprender, é só acumular experiência de fazer chá. Já fica um bom médico. Não tem mais médico aí. Não tem. Eu já notifiquei o Conselho Nacional de Medicina sobre essa mentira do coronavírus. Estão em silêncio. Como em silêncio ficam diante de todas as minhas investidas. Uma velha tática de bandido. Que é claro que eu sei lidar com ela. Até uma organização muito respeitada e a mais velha do mundo usa esse método. Matar pelo menosprezo, pelo silêncio. Só que eu aprendi a lidar com isso. E sei transformar isso em ferramenta de trabalho. O Conselho Nacional de Medicina vai responder sim, quando chegar a hora. Uma coisa que eu preciso também falar para vocês. Eu falo pausadamente, não é por retardamento de memória e nem por ficar pensando o que tenho de dizer. Eu já fui, chamava de vitrola, ganhava todos os concursos de oratório, na época de estudante. Era que nem o Divaldo Sulagi. Com todo respeito, tenho uma admiração sem tamanho por aquele médium. Eu era mais ou menos daquele jeito. Só que agora, o que eu falo aqui é traduzido no mesmo momento. E para não ficar que nem... Eu tenho aqui uma fita do... Acho que é Eduardo Kennedy, filho do falecido presidente Kennedy. Eu assisti uma conferência dele lá em Berlim e não era um vídeo, então ele estava fazendo a conferência e o tradutor, por sinal um tradutor muito bom, ele errou poucas vezes em todo o pronunciamento do Dr. Kennedy. Mas aquele negócio pronunciava uma frase ou um parágrafo e aí o tradutor traduzia e ele continuava de novo. Começou a dar sono na plateia. Apesar de ser uma plateia ao ar livre, tinha milhares e milhares de pessoas. E para não acontecer isso aqui também, de estar
falando, daí aquele silêncio, falando daquele silêncio. Então nós adotamos esse sistema aqui de falar pausadamente, porque às vezes, isso ocorre muito da tradução do português para o inglês, o tradutor tem muita dificuldade, porque nós somos uma língua muito adjetivada e a língua inglesa às vezes não tem termos exato aos nossos. Aí o tradutor tende a apressar as engrenagens ali para encontrar um termo correspondente. Você vai falar com muita eloquência, o tradutor não consegue fazer isso. Então é por isso que a prosa é pausadamente, porque, como vocês estão vendo aqui a figura, um sujeito com quase 100 anos não pode ter pretensão de estar aqui há mais, quer dizer, 10 ou 20 anos repetindo o que diz. Então eu me considero assim, finalizando a prosa. Para qualquer momento eu seguir viagem. Ou se estou não seguindo a viagem, pelo menos eu estou na estação esperando o trem. Feliz barbaridade, porque a hora que pegar o trem eu vou direto para o colo da mamãe. Gabriel diz que eu sou contemporâneo da Terra, então imagina quanta saudade ela tá de mim lá. E tem mais coisas para contar aí, mas por enquanto eu não sei a hora que vai chegar o trem, pode demorar um pouco e depois vão querer, já me chamam de lunático, de louco, por estas pequenas coisas que eu deixo escapar, quanto mais se fosse falar de verdades mesmas sobre o universo, sobre a criação, Deus, a morte, a imortalidade, o intelecto, o espírito. E não é por burrice minha, porque Jesus, quem pode chamar Jesus de burro? E ele foi o que mais se queixou dessa sua dificuldade de se ajustar à mente do terráqueo nesta geração biointelectual que ela está saindo agora. Era a mesma coisa que querer colocar um elefante na estrebaria de um bezerro. Como é que o bicho vai caber ali dentro? Mas tinha de caber. Senão não se comunicaria com o bezerro. Era a situação de Jesus. E ele se queixava abertamente. Se eu vos falando daquilo que vocês conhecem, vocês dizem que eu tenho demônio e me deixam falando sozinho e vão embora? O que vocês fariam comigo se eu fosse falar das coisas de Deus, das coisas espirituais? Jesus se queixando disso. E quando, no Sermão da Montanha, ele se identificou, ele disse o que ele era, o que ele tinha vindo fazer. Teve o cuidado de fazer um banquete, eram 7.000 pessoas, diz o noticiário. Deu de comer para todo mundo
E ainda sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Todos alimentados. Aí ele fez a explanação dizendo quem ele era. Quando ele terminou, dos 7.000, só tinha os 12 seguidores dele. Ele olhou e disse: se vocês estão escandalizados, podem seguirem com os outros. Aí Pedro, que era o mais arrojado, disse: Senhor, o teu discurso foi forte, mas nós acreditamos em você, não vamos te deixar. Só que Pedro também não acreditava tão bem. Ele era impetuoso. E essa é a dificuldade, então, que já lá no Gênesis, Moisés já fala sobre isso. Por que que a humanidade patina ao invés de rolar para frente? Ele explica. Os enviados de Deus que vêm para trazer luz se apaixonam pelas filhas dos homens e esquecem do que vieram fazer. E aí, ao invés de luz, eles espalham mais trevas. Sim, porque diz a psiquiatria: a luz acendida a pleno vapor nas trevas produz cegueira e não visão. E isso é só a gente fazer a experiência, está aí no escuro. Acende uma lâmpada de 120 watts, aí para ver se você não fica cego. Então, essa é a dificuldade entre Deus e os homens. É dele iluminar a humanidade. A humanidade é trevosa. Pensa que enxerga, não enxerga nada. Enxergar quer dizer ter luz. E a humanidade terráquea, pelo menos, não tem. Não tem, não é porque seja rejeitado por Deus, seja refratária à divindade, que a criatura humana foi feita para ter. Não. É idade. A Terra é o planetinha bebê da Via Láctea. O último planeta vivo a se gerar dentro da galáxia. E é claro então que a humanidade da Terra, o terráqueo, é o mais bebezinho de todas as humanidades tridimensionais. A Via Láctea tem humanidades de todas as idades, porque os planetas vivos não se formam todos numa vez só, não. Na medida em que a galáxia se labora de uma dimensão para outra, ela vai laborando também os planetas vivos. Nós não sabemos quantos planetas tem na Via Láctea, mas pelo tamanho dela, deve ter milhares, milhões. Daqui mais uns dias, nós vamos saber coisas mais profundas sobre isso quando os ETs que estão nos socorrendo agora começarem a ter contato direto conosco, como eles tiveram no início do planeta aqui. Quando o planeta estava começando a ter expressão humana,
Eles estiveram aqui, foram os primeiros colonizadores da Terra. Está aí, a pirâmide de Kelps, está a base ali do Peru, e vários sinais aqui na Terra, da presença deles. E agora estão de volta para livrar a Terra. A Terra estava morrendo. E se a Terra morresse, não se sabe o que ia acontecer no sistema solar ou dentro da própria Via Láctea. Ela já estava fora do eixo. Por isso, essas ondas aqui, Brasília está frio para danado. Parece que a Terra ficou maluca. Não é. É que ela não está girando em torno do eixo. Ela trepida. E essa trepidação dá toda essa maluquice de clima. Isso do ponto de vista da criação é um estado mórbido da Terra. A Terra está doente, não de doença natural. Ela foi ferida até praticamente esgotar o seu vigor, quase se acabando o sistema biológico solar. Porque da atmosfera da Terra, 21% de oxigênio que sustenta a vida, 20% está saturado de partículas metálicas, partículas pesadas, gases tóxicos e um monte de coisa. Os ETs estão ao redor da Terra aqui, tem 19 naves, laboratórios, filtrando a nossa atmosfera. Senão a gente já tinha morrido tudo. Mas isso não tem relação nenhuma com coronavírus. Coronavírus é uma mentira. Uma mentira que não tinha mais como explorar na compra e venda de papéis. Às vezes nem papéis, agora já é números. Não tinha mais como inventar nada. Os ativos líquidos como o básico virou numa mentiragem, num podridão infernal. Mas tem esses que eu citei aqui, são 46 ao todo. Eles são os donos do mundo, os donos da humanidade. E esta gente aqui não tem sensibilidade humana nenhuma. O negócio deles é riqueza, que eles pensam que a riqueza é ter muito dinheiro. E não é. Eu, por exemplo, não tenho um centavinho no bolso. Me considero o maior bilionário do mundo. Não tenho nada que me atrai aqui. Comprar um pedaço de um planeta no qual eu sou um alienígena? Fazer o quê? Preocupado com as minhas filhas, meus netos? Sim, eu sempre estou preocupado. Mas aí é do ponto de vista biológico. E nesse, a minha descendência de judeu ensina de pai para filho. O pai empregar a vida em reunir patrimônio para os filhos é dar-lhes títulos de inúteis antes que eles o mereçam. Então, o que nós judeus fazemos? Nós, os judeus sarracenos, nós damos para os nossos filhos uma pátria bem construída, alicerçada sobre sólidos fundamentos de liberdade, para que nela, assim edificada, realizem as suas gestações espirituais no cumprimento do projeto ou da determinação de Deus de povoamento da eternidade.
É claro que nós trabalhamos, sabemos ganhar dinheiro, então no dia que a gente morre, fica a herança. Mas é difícil um herdeiro judeu que, ao repartir a herança do pai, não tenha, às vezes, muito mais do que o que o pai deixou. Porque na defesa ou na construção de uma pátria fundada em sólidos alicerces de liberdade, a gente só faz isso com o suor do rosto. E aí, é claro, gera patrimônio. Eu, por exemplo, eu não estou aqui como homem de Deus, um supra-sumo, uma entidade mística. Não, sou profissional, sou um jurista. Quase todos os trabalhos que eu fiz para o meu país eu cobrei como profissional. Não cobrei nada quando ajudei a escrever a Constituição, por quê? Eu entendia que aquilo ali eu estava fazendo um doutorado. Acima de tudo, os doutorados que eu já tinha feito. Era escrever uma Constituição. E eu me imaginava assim. Eu não estou ouvindo Deus ditar para mim ela aqui. Mas, seja lá como for, Deus me achou com alguma competência para escrever o mesmo livro que ele ditou inteiro para Moisés. E eu não sabia naquele tempo que esse livro que eu escrevi, e o doutor Ulisses me fez ler ele até eu decorar, porque enquanto ele não absorvia bem aquilo que a gente escrevia, ele não mandava para o Bernardo Cabral o texto. E era eu, por duas razões. O amigo do peito dele queria aprender mais do doutor Ulisses, o estadista insuperável. E eu acho que ele também gostava de mim. Então essa era uma das razões. E a outra é porque eu estava ali, colocado pelos militares. Por essas duas razões, então, eu era que tinha demais me aprofundar no livrinho que a gente escrevia. E aí, é claro que quem mais ganhou fui eu. Nunca imaginei que aquele livrinho fosse um dia ser transformado na civilização que ele objetivava por mim. E ninguém nesta pátria amada aqui arguiu qualquer suspeitabilidade para eu estar fazendo o que faço. A primeira etapa, que era a etapa procedimental, para chegar à efetivação no governo, nós já vencemos. Está consolidado o termo aí de assentamento definitivo do governo constituinte do Brasil. Mas poderia ser arguído. Eu escrevi o livro, dá um certo ar de maquiavelismo. Agora, eu ser o executor
do que está ali dentro. E não é uma heresia se alguém dissesse que os instrumentos de ação que levaram o povo ao poder, depois de 500 anos de história, que está no livrinho, não tivesse sido construído dolosamente por mim. Eu aqui estou usando pela primeira vez. Se não fosse eu acho que eu já tinha arguído isso. É claro que existe a defesa também para essa eventualidade. E se eu jamais pensei de transformar a Constituição na civilização que agora eu tenho de instalar, eu não fiz essa jornada por idealismo, não. Eu fiz como profissional, jurista, um contrato com a União através das Forças Armadas, Procuradoria-Geral da República, os poderes constitucionais, até a Polícia Federal não ficou de fora. Contrato de 35 bilhões de reais. Isso é o contrato de honorários meu. E eu já não recebi porque eu extingui o Banco Central. Foco de bandidos, era dali que saía a maior corrupção do país. Aliás, os 2 focos de corrupção que acabaram com o Brasil. Não que eles pratiquem a corrupção, mas eles dão a sustentação para ela. Supremo Tribunal Federal, sobre o qual a Corregedoria Nacional de Justiça bradou. Bandidos se escondem atrás da toga. Vagabundos se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. Nenhum excelso disse que a Corregedora Nacional de Justiça tinha bebido ou fumado maconha. E o Banco Central foi feito por nós militares que criamos o Banco Central, na chamada Revolução 64. Naqueles dias ali era moda um Banco Central. Nós não sabia lidar com o sistema financeiro, nós nunca tínhamos assumido um país. Eu, pelo menos, poderia ser considerado, nesse âmbito aí, ainda usuário de fraude, como dizia o meu querido e saudoso confrade da Academia Municipalista de Letras. E como disse uma vez o meu querido e saudoso comandante e mestre Golbery, você ainda cheira leite. Era mais ou menos a minha situação. Como é que nós ia fazer naqueles dias o que nós estamos com tudo pronto agora? Como é que nós íamos estabelecer o nosso poderio de riqueza se nós não tínhamos o instrumental técnico que temos hoje para levantar esse cabedal e calcular? A gente às vezes pensava nisso, mas nós não tínhamos como fazer.
E o que eu estou instalando agora, penso que com sucesso, pela maneira como eu vejo o mundo se comportar, eu tinha interesse de fazer naquele tempo, mas eu ainda não sabia. Habilitação escolar não nos dá a envergadura de cátedra. A habilitação escolar é uma coisa, envergadura de cátedra é outra. Na habilitação escolar, nós saímos no grau dos livros que aprendemos a ler. No desempenho de cátedra, nós enriquecemos aqueles livros ou superamos ele. Essa é a diferença. Eu não tinha essa envergadura naqueles dias. E é por isso que não fizemos lá atrás. Então, pausadamente, porque se as nossas falas estão percorrendo o mundo, eu imagino que a humanidade está se servindo dela para alguma coisa. Eu não vou dizer assim para luz, quem sou eu? Jesus, que disse claramente, fugiram dele, eu sou a luz do mundo. Quem ficou na luz de Jesus? Nem eu. Eu vim reconhecer essa luz não faz muito tempo. Eu posso ser, então, uma voz no mundo dizendo, olha, se vocês tatearem mais para a direita, ou mais para a esquerda, ou no centro, vocês vão encontrar um interruptor ali, toquem o dedo lá que vai acender a luz para o vosso caminho. No máximo, posso ser essa voz. Agora, não posso me arrogar. De jeito nenhum. E nem seria doido de matar um Jesus, que era Deus, que tinham que fazer de mim. Mas assim mesmo, eu estou com uma tranqueira do jeito que o diabo, em todas as suas astúcias, pode fazer para impedir o projeto de Deus. Ele sabe que não consegue lutar com Deus. Mas o diabo não é uma criatura. O diabo é uma energia constante que os humanos refratários à ascendência divina geram em suas condutas ambiciosas, egoístas, maléficas, como está ocorrendo agora no mundo. O mundo está 100% nas mãos dos maus. Aqui no Brasil, passou disso, está lá para 200%. Porque acredite, minha gente, há 16 anos, eu, profissional de inteligência, procurei com muito empenho alguém honesto no poder e não encontrei em lugar nenhum. Não estou me referindo às Forças Armadas, à Polícia Federal, às polícias militares, porque essas não são poder. Essas são a arma
na cintura da nação. A nação é que tem de movê-las. A polícia civil é a única que tem mobilidade própria. As outras não. Só que a polícia civil que tem mobilidade própria, o que os bandidos no poder fizeram? O que os demônios que estão dominando a nação fizeram? Colocaram uma juizada ordinária da pior espécie para liquidar com o trabalho da polícia. Vocês todos são testemunha disso? Polícia Federal. O que essa bandidagem fizeram com a Lava Jato, que encantou o mundo inteiro? Trabalho policial esplendoroso, divino. Rebentou com as entranhas do arremedo da República. Trouxe bandidos lá das profundezas das tocas do inferno e colocou no banco dos réus. Alguém sabe o nome de algum daqueles policiais que fez isso? Em que situação estão os procuradores da República que acolheram o trabalho da polícia e apresentaram as denúncias na justiça? Em que situação ficou o magistrado Sérgio Moro? E vocês agora, ao invés de estarem na rua com pedras, um pedaço de cacete, com água quente, com soda, pô, infinidade de armas que tem aí. Dando a resposta para esses bandidos que são comandados nisso por Jair Messias Bolsonaro e Antônio Hamilton Martins Mourão. Não são militares. São o que o general Ernesto Geisel dizia: bundas sujas. Ou o que o general Golbery dizia: híbridos férteis. Acabaram usando uma farda não por vocação militar, mas em busca de riqueza fácil, de vida sem trabalho, imaginando que os soldados não trabalhavam. Aí chegam no quartel, estão ali à espera de uma vaguinha na política para saltarem fora. Só que saltam fora do quartel para os empreguinhos de capachos de bandidos, porque não saem disso. Mas acumulam daí 2 salários. E mais coisas. Esses capachos que estão com Bolsonaro estão com 63 mil reais por mês, que eles chamam de proventos. 35% da população brasileira não tem isso de patrimônio para viver. Nem eu. Tudo que eu tenho aqui foi vocês que compraram para mim. Embora eu seja o manda-chuva de vocês tudo. E se eu não fosse o que sou, vocês já tinham visto que eu sou manda-chuva mesmo. Eu tenho à espera do meu grito mísseis intercontinentais, bombardeiros capazes de fazer virar pó uma cidade do tamanho de Brasília, antes de serem interceptados. E se aproximar-se deles um ataque, eles saem ilesos. Por quê? Os caças que os protegem
eliminaria o ataque antes de atingi-los. Se eu não estou aqui para ser o poderoso chefão. Por falar em poderoso chefão, o livro de Mário Puzo era livro didático num curso que eu fiz de diplomacia, de política externa. É, o Mário Puzo era livro didático. Eu estou aqui porque eu sou babá. Vim aqui para cuidar dos nenezinhos de Deus nesse planetinha nenê da Via Láctea. E como diz Moisés, os enviados de Deus se apaixonam pelas filhas dos homens e esquecem do que vieram fazer. E quando fazem besteira. Eu estou dentro disso. Me apaixonei pelas filhas dos homens. Tenho uma família aqui, que é minha vida. Me faz parte do meu planeta. A parte mais íntima do meu planeta. E eu sei que sou a parte mais íntima delas, porque eu não passo mais de 2 dias sem visitar as minhas nações miudinhas, os formigueiros, os cupinzeiros, e prosear com eles. Aprender a engenharia de argamassa dos cupins, a organização político-social das formigas, aprender a doçura da borboleta, como é doce o carinho delas, lambendo o sorzinho da mão. Como é encantador o jeito do beija-flor se alimentar, beijando as flores. Eu tenho um ciúme danado dele. Quanta flor eu gostaria de beijar. Até na paixão pelas filhas dos homens. Que ao invés de ter me apaixonado por uma ou por duas, eu sou apaixonado por toda a mulherada do planeta. Uma de uma forma, outra de outra, uma de um jeito, outra de outra. Para mim é um encanto de beleza sem tamanho. Se eu tivesse tempo, eu ficava a vida toda fazendo poesia e cantando a beleza das mulheres terráqueas. Então eu penso que Moisés não inventou história. Ele disse, os filhos de Deus se apaixonam pelas filhas dos homens. Eu não, como eu que estou dizendo, não vou jamais falar que sou um filho de Deus enviado à terra. Faço parte das falanges dos construtores dos mundos a serviço de Deus. Mas dentro da mesma situação. 80 anos aqui e agora é que eu estou me entendendo o meio ambiente que me acolhe e nem sendo absolutamente grato a essa acolhida, que eu estou cobrando 35 bilhões de reais, que é o meu contrato de honorários. E não estou com vontade de dar desconto, não. Pelo contrário, a vontade que eu tenho é de colocar uma correção monetária em cima.
Então não sou nada diferente dos outros que me antecederam. Entre eles eu até posso citar alguns. Melquisedeque, Abrão, anterior a Melquisedeque, Hermes Trismegisto, para lá de Hermes Trismegisto, Heráclito, todos bilionários. Abrão era tão rico que os empregados dele, o pessoal que vivia da riqueza dele, só com eles ele fez uma guerra contra 5 reis e venceu os 5. Imagina quem era. Mesma coisa eu. Imaginou as minhas filhas? Meu filho. São 7 para 35 bilhões. Isso, primeiro contrato, porque agora eu já estou fazendo outro. Porque não vão ficar com esse dinheiro. Eles vão ficar com uma pátria bem construída, sobre sólidos alicerces de liberdade. Porque eu não quero de maneira nenhuma atrapalhar a gestação espiritual das minhas filhas, dos meus netos. Não. Eu os quero todos comigo, lá do outro lado da vida. Vão ficar, é claro, porque uma quantia de dinheiro dessas aí vai sobrar para elas. Mas eu estou distribuindo desses meus honorários R$ 1 milhão para quem vem conhecer o Brasil que está nascendo. E eu fico tão feliz porque fico encantado com o Brasil econômico, não mais o Brasil político. E eu fico encantado e já saem daqui com R$ 1 milhão. Estou querendo que saia daqui para irem consultar todos os juristas e financistas e monetaristas do mundo. Não tem ninguém acima de mim. O máximo que pode ter é quem possa dialogar comigo sobre os bônus que eu largo. Senão eu não era o chefe de Estado da 5ª maior nação do mundo. E não cheguei por golpe, nem por revolução armada. O povo, espontaneamente, ali no Congresso Nacional, no dia 29 de dezembro de 2017, me instituiu o peão da nação. Peão porque eu não estava de gravatinha de terninho e nem enganando ninguém com a facada câncer. Um dos bandidos da própria quadrilha, da própria milícia, que vocês vão ver a verdade, vai vir toda a público. Nós já estamos com toda ela na mão. Ainda não é o momento de colocar. Estava ali o velhinho que está aqui. Mas aquele povo que estava ali já estava desiludido de embalagem. E o velhinho sem embalagem é um conteúdo derramado. E é claro que num conteúdo derramado, as pessoas enxergam um coração derramado. E está derramado para quê? Para elas. Quem não aceita isso num mundo de terror em que estamos vivendo? Se os políticos tivessem descobrido isso a tempo, teria sido bem mais difícil para mim agora acabar com eles. E agora não vai ter mais político no Brasil. Então acabou a chance. Mas já está tarde. Amanhã eu tenho 4 audiências. Não esqueçam que agora eu sou o chefe de Estado. Eu esqueci, tinha de botar uma gravata, senão não sou chefe de Estado. Mas vai assim mesmo.
Eu, sexta-feira vai ser puxadíssimo. Cada dia está ficando pior do que o outro. E o cômodo lá ainda está apertadinho. Eu penso que dentro de poucos dias aquele edifício todo lá vai ser transformado na presidência da República. Vai ter de começando aos poucos agora, não assustar, na medida que a iniciativa privada brasileira vai nos absorvendo, vá entendendo que não é uma mudança, que está tudo acostumado com mudança, não está mudando nada. Nós estamos terminando um compromisso que as Forças Armadas, das quais eu sou comandante supremo e autoridade suprema no povo, contraiu com a sua nação em 1964, quando os generais que eram ministros do presidente João Goulart tiveram de baixar o ato institucional número 1 para poder conter os nossos compatriotas que entendiam que era por uma guerra civil que eles iam acudir os pobres contra os ricos. E não é. Eu, por exemplo, estou acudindo os pobres, fazendo os ricos ficarem ainda mais ricos. E os pobres estão começando a ficar ricos também nessa forma. Mas os nossos irmãos daqueles dias estavam enganados. Como continuaram enganados até agora. Ninguém vai ser justiçado, nem coisíssima nenhuma. Eu assumi de 1964 até agora, sou culpado de tudo. E autor de tudo. Se eu não tivesse capacidade para fazer esse compromisso com a nação, eu não podia estar aqui. Aí eu era o bandido de estimação de alguém, como o Jair Bolsonaro é o meu bandido de estimação. Hoje estiveram me falando que ele está extrapolando ali das condições. Aí ele vai ter de receber um puxão de orelha. Talvez até uma chinelada no bumbum. Porque bandido de estimação tem de ter um certo respeito pelo seu patrono. E parece que ele não está. Ele está usando aí até as minhas próximas como se fosse coisa dele. Aí vai levar uma chinelada no bumbum. Mas ninguém pensa que eu tenho o plano de fazer estardalhaço. A Polícia Federal está aí para prender bandido, bem entendido as coisas. Eu não disse para o meu bandido de estimação que eu ia esconder ele da polícia, não. A justiça pública está aí para meter bandido que a polícia pega, cadeia e condenar e usar. E eu também não disse para o meu bandido de estimação que ele está livre da justiça. Agora isso é outro departamento. Tem nada a ver com a presidência da República, com o governo, isso é justiça. Se, por exemplo, Jair Messias Bolsonaro, de repente, sair a notícia, Polícia Federal prendeu o Jair, e prendeu os garotos, e prendeu a milícia inteira, não vem dizer aqui que eu não tenho palavra, que eu enganei o coitado, e depois mandei prender ele. E é claro que quando ele for preso, segundo o que o Código Penal aí e as leis internacionais de direitos humanos aí estabelecem, eu não queria estar na camisa dele. Não tenho nada a ver com isso. Eu também não vou dar testemunha a favor dele. Agora, se
O Ministério Público dentro dessa área é uma área pesadíssima. Me intimar para depor como magistrado de Estado, claro que eu não vou poder, não tenho como, não tenho instrumento legal para cair fora. Eu tenho de comparecer. E em comparecendo, eu tento ser verdadeiro. Já imaginou um falso testemunho num tribunal internacional que, tratando de direitos humanos, sobre o extermínio de mais de 12 milhões de pessoas? Por causa do quê? Para acabar com uma civilização e entregar a própria pátria para a China. Isso tudo o meu bandido de estimação já fez. Se não é eu aqui, eu venho. Vocês tudo, os que estivessem sobrando aí do coronavírus, já estavam rebolando para a China. Embora estejam já. O que é que vocês têm em casa? Que não venha da China? E da onde vocês estão arrumando dinheiro para comprar da China? Pense nisso. Não sei qual é o apresentador de televisão que dizia, mas pense nisso. Pelo menos nisso. O que é que vocês consomem que não vier da China? E por que você aqui em Brasília está pagando R$ 110 por 1 quilo de picanha? E o que está sendo anunciado aqui é que a China já comprou a produção de alimentos do Brasil do próximo ano inteirinho. É por isso que a Confederação Nacional da Agricultura não quis mais seguir com a gente. Com essa corja de vagabundos que estão ali nela. Bobagem das crianças, porque eu já comuniquei com o Stedley e ele vai ser o presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária no Brasil. Ele tem 85% do eleitorado agrícola a favor dele. Então não vai ter problema, vamos fazer uma eleição com tranquilidade. E aí ele, como presidente da CNA, vai fazer parte do gabinete constituinte da presidência da República. Não vai fazer falta o capacho de Jair Messias Bolsonaro, que está lá entregando o Brasil para a China. Deus vos abençoe e vos guarde. E me desculpem pelo tamanho da prosa, mas vocês me fazem um bem danado. Deus nos abençoe.